Boa noite a todos os internautas e telespectadores que acompanham o Momento Econômico aqui no AltV Notícias, segunda edição, 30 de junho de 2017. E o Momento Econômico começa com as seguintes manchetes. Conselho Monetário Nacional baixa a meta central da inflação para 4,25% em 2019 e 4% em 2020. Desemprego fica em 13,3% no trimestre encerrado em maio e atinge quase 14 milhões de pessoas. Contas do governo têm déficit de 29,3 bilhões de reais, no pior maio em 21 anos. JBS questiona no Supremo Tribunal Federal a decisão de juiz que proibiu venda de ativos no Mercosul. Dólar oscila, ainda de olho na crise política, e Bovespa opera com leve alta diante do cenário doméstico. Essas são as notícias do Momento Econômico que começa agora. O Conselho Monetário Nacional anunciou ontem em Brasília que a meta central da inflação será de 4,25% em 2019 e 4% em 2020. A decisão significa a primeira redução na meta central da inflação desde 2005. De lá para cá, a meta definida pelo Banco Central permaneceu sempre em 4,5% ao ano, índice considerado alto para padrões internacionais. A meta de 4,5% vai vigorar até 2018. A redução da meta indica, portanto, que o governo vai perseguir uma inflação mais baixa nos próximos anos e cria a expectativa de preços mais estáveis no futuro. Isso tende a trazer benefícios imediatos para os consumidores e as empresas, na formação dos preços e também nas taxas de juros cobradas pelos bancos. Entretanto, se a inflação não se conformar conforme o previsto, conforme esta meta fixada, o Banco Central pode ser obrigado a elevar os juros ou deixá-los em um patamar mais alto para cumprir as metas mais baixas da inflação. E desemprego fica em 13,3% no trimestre encerrado em maio e já atinge 14 milhões de pessoas. O desemprego ficou em 13,3% no trimestre de março a maio, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, por meio da pesquisa PNAD contínua. No trimestre encerrado em maio, o Brasil já tinha 13,8 milhões de desempregados. De acordo com o IBGE, a maior taxa para o trimestre terminado em maio da série histórica, iniciada em 2012. Para o IBGE, a taxa de desemprego permaneceu estável em relação ao trimestre de dezembro a fevereiro. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, quando o índice foi estimado em 11,2%, o quadro foi elevado 2,1 pontos percentuais. Segundo o Instituto, é a segunda queda seguida da taxa desde 2014. E as contas do governo têm déficit de quase 30 bilhões de reais, para ser exato 29,3 bilhões de reais no pior maio em 21 anos. Após registrar superávit em abril, as contas do governo voltaram ao vermelho em maio, quando foi registrado um déficit primário de 27,37 bilhões de reais, informou a Secretaria do Tesouro Nacional ontem. O resultado primário considera apenas as receitas e as despesas e não leva em consideração os gastos do governo federal com o pagamento dos juros da dívida pública. Esse foi o pior resultado para os meses de maio desde o início da série histórica, que começou em 1997, ou seja, em 21 anos. Até então, o maior déficit para os meses de maio havia sido registrado em 2016, quando o rombo somou 15,47 bilhões de reais, ainda no governo Dilma Rousseff. Segundo a Secretária Nacional do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi,
o resultado de maio foi influenciado, tem uma razão, e ela explicou que foi influenciado pela antecipação do pagamento de precatórios e sentenças judiciais, pois normalmente essas despesas são pagas em novembro e dezembro, porém o governo decidiu antecipar esses desembolsos para maio e junho. E a JBS questiona no Supremo Tribunal Federal a decisão de juiz que proibiu a venda de ativos no Mercosul, como eu já havia comentado anteriormente. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, apresentaram ontem ao STF, Supremo Tribunal Federal, uma reclamação na qual questionam a decisão do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, de proibir a proibição de vender, as suas subsidiárias na Argentina, Paraguai e Uruguai para empresas controladas nesses países pelo grupo Minerva, que é considerado o segundo maior grupo de carne bovina do Brasil, só perto para a JBS. Para o juiz Ricardo Leite, é prematura qualquer decisão judicial para liberar a venda de ações requerida pelo grupo JBS. O caso será analisado pelo ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator das delações da JBS no Supremo Tribunal Federal. E dólar oscila, ainda de olho na crise política. O dólar opera hoje com oscilações depois que o governo conseguiu aprovar ontem a reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. E após fixar uma meta de inflação, como eu acabei de divulgar, mais baixa do que a atual para os anos de 2019 e 2020. Às 10h30 da manhã, a moeda norte-americana estava estável a R$ 3,30. Ontem, a moeda norte-americana fechou com uma leve alta de 0,7% a R$ 3,30, como está agora sendo cotada nesta manhã. E o Bovespa opera com leve alta diante de cenário doméstico. O principal índice da Bolsa Paulista opera com oscilações também nesta sexta-feira. O mercado ainda segue cauteloso diante da denúncia envolvendo o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. Às 10h30, o Ibovespa avançava 0,49% a 62.545 pontos. E ontem o Ibovespa encerrou em 62.239 pontos, com uma alta de 0,36%. Eu vou ficando por aqui e volto com vocês na segunda-feira aqui no AltV Notícias, primeira edição às 12h30. Para todos, um ótimo final de semana.